Olá, você está no Viajando pelo Conhecimento. Sempre com você, lembre-se, às 8h30 da manhã, no sábado, em nossa versão estendida. E também, ao longo da programação, você tem ali sempre um pequeno assunto, um tópico sendo conversado com você ao longo da programação, também do Viajando pelo Conhecimento, numa versão menor. E agora estamos aqui para bater um papo, né? Sempre estamos conversando sobre os mais variados temas que envolvem o nosso cotidiano, que envolvem o nosso dia, né? Assuntos de educação, primordialmente, sempre. E estou aqui com o professor Laércio de Mello, professor de Geografia, e nós vamos bater um papo sobre um tema importante. Como eu disse, um dos nossos principais temas, que é justamente a educação. Professor Laércio, tivemos aí uma pesquisa recente, que saiu há alguns poucos dias, a respeito de educação. Dê uma inicial sobre o que trata. Essa pesquisa foi divulgada em várias páginas, professor Oswaldo, tanto na página Todos pela Educação, pode procurar lá, ou se você escrever ali, dar uma googada, digamos assim, de cada 3 professores, 2 reclamaram do quê? Fez aquele silêncio de salário. Não, reclamaram de qualificação. E na sequência, qual foi a segunda reclamação? Salário. Não, foi o fato dos professores não serem ouvidos. Não serem ouvidos onde? Na sua comunidade, no seu bairro, no seu município, no seu estado e assim por diante. Isso eu acho que mostra uma coisa fundamental, né? Como a educação está sendo deixada de lado, mas mais do que isso, como os profissionais da educação, eles realmente são deixados de lado naquilo que eles deveriam estar no ponto, né? Que é justamente o educador, aquele que está envolvido com a sala de aula. E no final das contas, ele é muito pouco ouvido realmente nas políticas públicas, naquilo que vai gerar as políticas públicas. Tem várias situações aí, né? De qualquer maneira, eu gostei do resultado da pesquisa pela seguinte ideia. Não estamos reclamando por salário, estamos reclamando por qualificação, porque se o professor tiver qualificação, quem vai ser o beneficiado? O aluno, a família do aluno, o país e assim por diante. Então, aqui até alguns indivíduos por aí, alguns candidatos, argumentam que não existe tanto dinheiro para o professor, e que os professores reclamam demais e sempre reclamam, sempre estão fazendo greve por salário. Não, os professores também podem fazer greves por qualificação. E essa qualificação, pense, não é impactando ao professor diretamente, é a comunidade. Porque veja, o professor vai no ser... sentido da educação, deve se pensar também no seguinte: a educação de um professor, ela deve ser contínua. Ela tem que ser continuada. Não, é obrigado, não é uma coisa que pura e simplesmente você faz um curso ou uma coisa do gênero e aquilo acabou. Não, a continuidade desse aperfeiçoamento, desse preparo do professor deve ser mantido. Veja só, pai, mãe que está em casa. Cidadão, pensa no seguinte: você vai quantas vezes ao ano em um médico? Quantas vezes você precisa do corpo de bombeiro? Quantas vezes você precisa do policial? Então, em tese, eu sou um paciente que preciso do médico de vez em quando, que preciso do corpo de bombeiro, tomara que nunca, que eu sou um apaixonado pela estrutura do corpo de bombeiro, achei espetacular, mas que bom, eu quero que nem seguro, eu quero que fique lá. Mas não precisar ouvir a sirene é uma boa. É, né? Ótimo. E agora, o aluno é um paciente. Sem medo. Estou fazendo a seguinte analogia. O aluno é um paciente que precisa ser tratado aos poucos e continuamente. Por quem? Pelo professor. E o professor fica com esse paciente praticamente 8 meses por ano. 4 vezes por semana. Os professores se encontram com esse paciente. Lembrando que o professor ainda pensa antes nesse paciente quando elabora a prova, quando corrige prova, quando faz trabalho e assim sucessivamente. Então, se você, cidadão, que é pai, que é mãe e assim por diante, não inverter este ano de eleição o seu objeto de desejo do candidato, você não inverter o objeto de desejo,
Porque nessas 7 eleições que nós tivemos para presidente, nenhuma vez o objeto de desejo do eleitor em relação ao candidato foi o ensino. Nenhuma vez. O ensino vinha em 4º ou 5º lugar. Primeiro, era segurança, trabalho, às vezes invertia trabalho e segurança, aí vinha a questão de saúde, não sei mais o que, não sei mais o que. Então este ano, se nós invertermos, o ensino é o mais importante. Veja, nem estou usando a palavra educação. Ensino. O ensino é o mais importante. Eu quero saber o que o senhor candidato vai fazer para a qualificação desses professores, que essa qualificação resultará em benefício para o seu filho e, em consequência disso, um benefício para o país. Pense que isso precisa urgentemente ser alterado. É evidente que, e isso já foi provado em vários lugares do mundo, né? Um país que não se volta para a educação, ele não se resolve enquanto país, né? Ele não resolve seus problemas sociais, ele não resolve seus problemas econômicos. Nós temos uma alta criminalidade, nós temos uma série de problemas sociais no país? Temos, mas você tem que passar pela educação para resolver esses problemas. É a mesma coisa. É a qualificação das pessoas, é o desenvolvimento dessas pessoas, é que vai trazer uma maior possibilidade para esse país. A criminalidade, se fala muito em criminalidade, porque agora o crime está muito intenso, isso, aquilo nunca foi desse jeito, a não sei o quê. Mas nós nos esquecemos de um aspecto, Laércio. Durante o período do regime militar, da ditadura militar, se inchou tanto as cidades, que essas cidades acabaram se aglomerando de pessoas, as favelas cresceram, mas só que não se deu educação para todos aqueles que estavam lá. E muitos pais saíam para trabalhar e deixavam seus filhos em casa ou pelas ruas. E muito da criminalidade que nós temos hoje se deve a estas gerações que ficaram ali, como que perdidas, sem ter para onde ir, porque não havia educação, não havia um colégio, por exemplo, de tempo integral para essas crianças. E tem que ver o seguinte também, se você está combatendo a criminalidade, de que jeito no país? Construindo prisões. Não é assim que você combate a criminalidade. Isso não é solução? Primeiro que não é, você só vai precisar de mais prisões. A prisão tem um custo absurdo. Para cada preso encarcerado em condições péssimas, desgraçadas, uma espetacular pocilga, primeiro que esse cara não sairá recuperado lá. Então, gaste com o ensino pelo menos por 15, 20 anos iniciais. Que daí nesses 15, 20 anos iniciais você vai resolver o problema da criminalidade e não ficar inventando novas prisões, uma corporação policial maior, porque o número de gasto que se tem com os milhões e milhões de pessoas dentro das penitenciárias é inaceitável. Você imagine se esse dinheiro, em vez de gastar com penitenciária, fosse gasto com o ensino. E daí com o ensino, você teria pessoas que não precisavam ir para a marginalidade. Eu vi um número recentemente que eu achei complicado, esse número, né? Principalmente nós que vamos às vezes dar curso de Enem nos presídios e tal para ajudá-los, né? A gente faz e a gente vê a realidade de alguns presídios. Eu vi 2 números que me deixaram assustado, que foi o seguinte: diz que no Brasil se gasta em torno de R$2.000 por preso, enquanto que por aluno se gasta em torno de R$100. Quando você pensa tem alguma mensal, coisa que está errada aí. É porque se você pensar a questão da penitenciária. A penitenciária é um custo altíssimo a se construir. Os seguranças que ficam ao redor dela, os policiais, automóvel para lá e para cá. Isso é um gasto extremamente alto. Se gasta mais com o preso, e precisa se gastar com eles precisam ficar. Só que o nosso preso, ele fica em condições que só vai transformá-lo num preso mais perigoso ainda. Eles não estão estudando, eles tinham que ser obrigados a estudar. Uma parte da pena deveria ser isso. O tempo que você estuda, o tempo que você lê, o tempo que você faz resumos de maneira decente, ou poderia ajudar na diminuição de pena ou coisa parecida, já que seria difícil você ter a questão do trabalho, ainda mais para determinados tipos de crime. Agora, não gastar
com o ensino é inaceitável. É uma opção muito burra, muito sem pensar no futuro de nação. É falta de patriotismo dos nossos políticos e de nossos cidadãos. E um outro aspecto que você trouxe, quer dizer, você estava falando dos diferentes profissionais, falou do médico, temos dentista e aí advogado e vai outros. Quando você tem algo que envolva o trabalho desses profissionais, esses profissionais são consultados. Agora, esta mecânica não acontece com o professor. Não. Quer dizer, o professor, que é aquele que conhece a sala de aula, que conhece a educação, que conhece a relação ensino-aprendizagem, como ninguém, ele está lá vivendo isso todo dia, né? Ele não é consultado sobre muito das coisas que são feitas a respeito da educação. A respeito do ensino não é chamado. Vou dar um exemplo. Você pega a BNCC, a base curricular, que muitos chamam de nova, e de nova não tem nada porque não tinha outra, então ela é a única. Tem lá 12 milhões de contribuições. Eu queria saber quem leu essas 12 milhões de contribuições. É uma falácia isso. Tá? Justificar. Olha que eu sou um apoiador de muita coisa que tem na BNCC, ok? Mas colocar essa falácia, quem leu 12 milhões? Tem juiz aí que diz que leu 20 mil páginas em 2, 3 dias para colocar esse ou aquele na prisão. Fico pensando como é que o cara faz pra gente ler um livro de 100 páginas numa semana. É um sufoco danado quando você precisa fazer, porque você precisa entender aquele material para entrar na sala de aula. E consultar da maneira que nós estamos falando não é deixar um canal aberto para você me dizer alguma coisa sem que eu te responda, sem que haja um diálogo. Debate, um conflito. O importante é o diálogo, é o conflito, né? É a troca de ideias. E eu deixar um espaço para você fazer reclamações, que nem faz site de loja, deixa aqui sua reclamação, isso não resolve muito, né? Que nem aquelas lojas tem, aperta o botão se arrindo, ou se chutando tudo, né? Exatamente. Por favor. Quer dizer, isso não é consultar. Não é consultar. Não, isso não é consultar. Isso é uma falácia, é uma enganação. Exato. Espetacular. E o debate, ele é necessário em termos de educação. Porque o que acontece na maioria das vezes, Laércio, nós sabemos. Em relação à educação, sempre vem imposto. É de cima para baixo. Sempre vem. E nós temos que acatar, enquanto profissionais da educação, e tocar adiante o que foi imposto, o que foi dito, o que foi determinado. Mas espera um pouquinho, não é bem assim. Vem do MEC, engraçado, vem do MEC, que é o governo federal, que passa a responsabilidade, parte para as unidades da federação e parte para o município, que não deixa de ser uma unidade da federação. Mas pensa aí, o município com o ensino fundamental, o estado com o médio, e abre aspas aí o governo federal com o ensino superior, que eu não gosto dessa palavra, não sei porque é superior. Para mim, superior é aquela professora que trabalha com o ensino fundamental, porque ela tem que saber muito mais, ou deveria saber muito mais do que o professor que está na universidade. E o trabalho dela é muito mais complicado. Sim, por isso mesmo ela ela tinha que trabalha saber com mais. matéria-prima. Sim, né? Ela trabalha com a formação de pessoas. Então, enquanto o Brasil não inverter isso, por que o professor federal tem que ganhar, federal da universidade tem que ganhar mais do que do ensino fundamental? Não estou dizendo que o professor na universidade não tem que ganhar bem. Estou dizendo que ele tem que ganhar bem, mas tem que ganhar muito bem quem trabalha com o ensino fundamental. Porque o nível de capacidade, o nível de capacitação, o nível de tempo que essa professora precisa se dedicar para aprender a cuidar de uma pessoa que tem um HD zerado, tá? A cabeça da criança tem que pensar que é um HD zerado. E quanto melhor o professor conhecer das sinapses que essa criança constrói, que essa menina pode construir, melhor ela vai ensinar. Ele se tornará um adulto criativo. Exatamente. E veja, essas são algumas das discussões que nós gostamos de trazer para você. Debatermos a respeito de assuntos de relevância. Assuntos que estão aí no nosso dia a dia. E é importante que você também pense sobre eles. Professor Laércio, muito obrigado por sua participação. Até uma próxima vez. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até tchau, Brasil, né? Até a próxima.